todos, a graça e a paz. Amém? Vou convidar os irmãos para abrir a palavra em Gênesis. O capítulo é o 24, versículo 26 e 27. Está na linguagem NVI. Vamos lá. Versículo 26. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: Bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não me retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. Amém. Podem se assentar. Estamos nós no ano de 2026, no ano da visão, e nós temos presenciado palavras poderosas sobre esse direcionamento, e hoje eu gostaria de compartilhar também. Eu tenho só uma pergunta para fazer. Quem estava no culto de domingo à noite, conseguiu lembrar da frase que Marcelo pediu no começo do culto e no final? Não? Eu também não, aí eu anotei. Diz assim: a visão é um elemento crucial para quem deseja construir um futuro promissor. Vou repetir. A visão é um elemento crucial para quem deseja construir um futuro promissor. A palavra de hoje tem como tema caminhando dentro da visão. Vou explicar mais ou menos essa passagem aqui do capítulo 24 de Gênesis, para dar uma relembrada, mas depois você dá uma lidinha. É um capítulo um pouquinho grandinho, mas vale a leitura. Para se chegar nessa oração de gratidão ao Senhor, pelo servo de Abraão, ele precisou passar por uma história, por um contexto e por uma situação. E aí vamos nós. Abraão ele já tinha uma certa idade e ele pediu para que um dos seus servos, aquele mais confiava todas as suas riquezas e tudo, para ir numa missão de busca a uma esposa para Isaac, na época. Ele deu as coordenadas de qual parente ele deveria procurar. Ele pediu para que dissesse, que era parente, e que explicasse que era o seu senhor, e que estava ali buscando uma jovem para o filho Abraão. E aí, ele falou com o servo, e o servo falou: beleza, eu vou nessa missão, mas se a pessoa não quiser vir, tudo bem, você está livre de qualquer situação. Se a pessoa não quiser, será que eu vou ter que trazer Isaac para cá? Não, você não precisa trazer, levá-lo ele até lá, não precisa disso. Mas o Senhor, que me tirou dessa terra, vai te levar e vai ter um anjo na sua frente que vai te guiar em todos os momentos e você não vai ficar desamparado. E aí, ele estava por ali nas redondezas ali da cidade, e fora dessa cidade tinha um poço, e ele teve uma brilhante ideia. E aí ele orou. No versículo 12. Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte e as jovens desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e me dê de beber, e ela responder, bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que ele escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu Senhor. Tá? Em Gênesis 24, 12 a 14. E tudo aconteceu de uma forma muito natural. Ele estava lá, reclinou os seus camelos
e apareceu quem? Rebeca, ela mesma. E aí aconteceu tudo conforme ele havia orado. Até o momento da gratidão, porque o servo viu a mão do Senhor nos mínimos detalhes. E aí depois vocês dão uma lidinha nesse capítulo, porque tem alguns ensinamentos ali legal. Nesse capítulo todo, Deus me deu algumas reflexões e alguns aprendizados que eu gostaria de compartilhar com vocês. Um deles a visão guia e traz o que é necessário. Lá no versículo 7 do mesmo capítulo, diz assim: O Senhor, ó Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me prometeu sobre juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que te traga uma mulher para o meu filho. Quando nós estamos caminhando na visão e o alvo que é Cristo, todas as coisas são direcionadas ao que é dele e para a glória dele. Eu vou repetir, porque isso ficou na minha cabeça ecoando um tempo. Quando estamos caminhando na visão e o alvo que é Cristo, todas as coisas são direcionadas ao que é dele e para a glória dele. Caminhando com Cristo, nós somos focados em rendição, oração, louvor, súplica e gratidão. Todas as coisas acontecem, pois estamos debaixo da sua maravilhosa graça. E é nele que está a nossa confiança para vencer todas as intempéries, na alegria de ser feliz, na adversidade e ver a graça de Deus em tudo. O Senhor, Ele traz a provisão e de todas as coisas sobre tudo. Seja num determinado momento em que alguém chega para você e fala: eu tenho X, Y, Z situação, e você não sabe nem o que dizer. Mas Deus está dentro de você, quando você está dentro da visão, alinhado com Ele, Ele vai te orientar ao que você possa falar, que seja sábio a quem vai escutar, mas que para isso não seja glória sua, seja do Senhor. E nesse caso aqui, o servo ele teve a obediência do seu senhor, Abraão, e sem saber se ia dar certo ou não ia, ele simplesmente obedeceu e falou: vamos. E naquela época, hoje a gente tem carro, né? Hoje a gente tem bicicleta, hoje a gente tem uns tênis, né? Uns pisantes massa. Hoje tem aquelas bicicletinhas que correm para você nem pedala mais. Mas antigamente não tinha isso não, né? Antigamente era os camelinhos, os cavalinhos, a pessoa fazendo esse caminho a pé. Eu fico pensando que às vezes ele poderia ter feito, se ele não fosse obediente, vamos colocar no contrário. Ele poderia fazer todo esse trajeto, desistir na metade do caminho, achar qualquer canané, porque foi essa a solicitação que Abraão fez: por favor, que não seja de outra terra que não seja a minha. Ele poderia ter feito isso, inventado qualquer coisa, ter desistido, ido embora, eu em lugar longe, vou ficar andando aqui 5 dias embaixo de um sol quente desse, vou nada. A gente ainda tem ônibus, tem carro, tem Uber, tem alguns meios de transporte, mas naquela época não tinha não. O que a gente faz hoje, talvez em 2 horas, num trânsito, exemplo de ônibus, talvez ele caminhando faria em 1 dia, porque é distante, você para você comer, descansar, ir ao banheiro, esperar um pouco o sol baixar. Então, quando nós estamos alinhados com a visão do Senhor, estando rendidos a Ele, todas as coisas nos são acrescentadas, mas desde que nós coloquemos primeiramente a justiça dele, em fazer o que Ele quer.
O segundo ponto que eu aprendi nesse capítulo foi: a jornada com Cristo leva a desfechos perfeitos. E eu já falei em cima, né, o que era desse. Eu lendo essa história pensei no servo e pensei em como foi forte, destemido e extremamente estratégico. Ele foi com a única arma que tinha, que era a oração, para encontrar o que buscava e ensinou que no nosso relacionamento com o Senhor é o melhor termômetro para um caminho de sucesso, que nas nossas fraquezas, quando nós somos pequenos, é que nós somos grandes. E que eu sem Cristo, ou você sem Cristo, nós não vamos a lugar algum. Nós precisamos perseverar e lutar bravamente contra a nossa carne para que a vontade do Senhor prevaleça e servirmos, né, de testemunho para nós mesmos e para outros. Uma vez que nós coloquemos todas as coisas nas mãos do Senhor, que a gente não sabe se vai dar certo ou se não vai, a gente só tem a única certeza: eu sou guiada por um Deus que sabe de tudo e que tem o melhor para mim. Então, independente se a minha resposta vai ser sim ou não, a resposta vai vir dele e eu dou glória a Deus por isso. Então, quando a gente caminha com Cristo, não existe uma resposta boa ou ruim. Existe a resposta que eu deveria receber. Às vezes é difícil, né, você aceitar isso quando você está passando por uma situação difícil. Muitas das vezes a gente quer rebater, né? Poxa, Senhor, logo eu. E por que não eu? Deus tem maravilhas para fazer por nós e conosco e por nós, que às vezes que muitas das vezes vai servir para outras pessoas. Ontem a gente estava na célula, a Patrícia não está aqui no momento, e na hora que ela estava subindo, ela falou, né, que um irmão lá que mora no condomínio ia fazer uma cirurgia, estava numa situação muito complicada, e aí Deus operou um milagre muito grande que quando abriu ele não tinha infecção alguma. E eu não sei se essa pessoa está na igreja, não sei se ela está, mas foi o que eu até compartilhei com ela, falei: Patrícia, Deus usou essa pessoa para ser usada, curada no ambiente que ela está, familiar, no da medicina, porque dessa situação dele, a gente não sabe quem precisava daquela palavra, quem precisava vivenciar aquele milagre. Mas ele foi o canal, ele foi o porta-voz. Ele foi aquele o qual foi usado para ser canal. E ele também foi abençoado, porque sobre ele veio a cura de algo que os médicos já tinham alertado, que já estava manifestado em todo o seu corpo. Chegando no coração, a infecção. Eu não entendi muito bem do que era, mas parece que a situação já estava bem complicada. E aí a gente deu glória a Deus, né? Porque é uma bênção. O terceiro tópico, e o último, eu aprendi que a visão ele leva a gente a ser focado, quando você está no mesmo direcionamento. Vou dar um exemplo. Galera aí, fitness, das academias, das comidas gostosas, né, naturais. Você tem um foco. Muitas das vezes o foco nem é ficar saradona, com corpão, barriga tanquinho, nem é. Hoje em dia, depois dos 30, né, ou certa idade, você precisa estar saudável. Eu mesma vira e mexe, já contei aqui, mas eu vou fazer os exames de sangue, sempre as taxas estão baixas. Então eu sei que eu preciso priorizar a minha saúde, porque vira e mexe tem uma ferritina que está baixa, uma vitamina D, uma vitamina C. E aí, na minha última consulta, minha médica falou: de novo? O que você mudou de lá para cá da última vez? Falei: nada, amiga, não mudei nada. Só correria, só trabalho, priorizando isso, e não priorizei a minha saúde. E aí, do final do ano para cá,
como diz no desenho lá, no negócio do Chaves, né? Volto o cão arrependido. Comecei a melhorar minha alimentação e comer um pouquinho melhor. Mas, assim, é uma questão de escolha. Não falo que eu estou 100% comendo X, não. Mas procurei melhorar o que antes era uma marmita de arroz, feijão e carne, e hoje está sendo verdura e carne e salada. Então, para mim, já é uma grande evolução. Para quem comia muito, hoje está comendo bem menos. Estou feliz. Mas ainda tem um longo caminho a ser traçado. Então, a visão, ele te leva a ser focado quando você está alinhado com o Senhor. Aí eu tenho uma pergunta para fazer. Que eu fiquei pensando nisso no domingo. Nós tivemos aqui palavras abençoadoras, visão ampliada no culto da manhã. E pela noite também a palavra abençoadora do Marcelo. E aí, eu andando assim, pensando na minha palavra, né? Já estava com ela na cabeça, mas aí sempre vem uma palavra nova e viva no nosso coração. Fiquei pensando, alguém aqui já assistiu aquele filme Procurando Nemo? Os adultos não assistiu, não? Assistiu, né? Todo mundo. Para quem não conhece, chega num determinado momento que o peixinho some, né? Ele é capturado, é levado para um lugar e o pai dele vai procurar ele. E aí ele conhece uma peixinha muito legal, meio desmemoriada, que é a Dory. Chega num determinado momento, eles precisam de ânimo e eles precisam de força para continuar. Porque eles chegam num determinado ponto que eles falam, caramba, mas está longe, eu tenho que ir para X lugar, eu peguei o caminho errado, como é que eu faço para voltar? E aí, nesse exato caminho, vem chegando sempre alguém, né? Uma baleia, uma tartaruga, alguém que fala, não, amigo, o caminho que você quer ir é para lá, bora que eu te levo, bora que eu vou te ajudar, alguma coisa assim. E aí, a Dory canta o famoso Continue a Nadar. Ela canta, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, 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 e para achar a solução, continue a nadar. Eu fiquei pensando nisso no domingo, eu falei, caramba, a gente precisa continuar a caminhada. O nosso nadar, o que ela era, continue a nadar, continue a... Veio uma outra musiquinha para mim, não vai rimar nada, mas eu vou cantar. A musiquinha que veio no meu coração domingo, voltando do culto, foi assim, ó. Continue a orar, continue a perseverar, continue a confiar, orar e orar, para achar a solução, continue sem parar. E estou eu cantando isso aqui desde domingo. Cantando, domingo, falei, nossa, Senhor, faz sentido. E, para finalizar, assim como nesse filme, que o desfecho, além dele encontrar o peixinho, salvar outros peixinhos que estavam ali no aquário, né? Porque o peixinho deu essa lição. Bora, galera, a gente vai fazer assim para a gente ir embora. O mar é muito legal. Aqui vocês estão presos, vocês não têm noção de como a vida é legal lá fora, que tem um marzão bonito, outros peixes, amigos, família. Foi uma delas de viver uma experiência de sair da zona do conforto, né? Porque o peixe pai, que era o Marlin, ele estava acostumado a viver só na anêmona dele, né? Não posso sair daqui, se eu sair, vai vir uns predador, vai me comer, já era. Então, para ele foi muito difícil sair daquela zona de conforto. Mas eu tenho que sair, eu tenho que salvar meu filho, é o único que eu tenho, de 300 ovinhos só sobrou ele. Então eu preciso ir atrás dele. Então ele saiu da zona de conforto, mas além dessas 3 situações que aconteceram, foi de mudar ambientes e costumes de cada lugar que eles passaram. Porque para cada lugar que eles foram, eles deixaram uma marca. Eles estavam tão focados naquela missão. A minha missão é resgatar meu filho, eu sei onde ele está, porque eu li ali o que estava escrito no barco. E eu preciso ir para aquela direção. Mas eles passaram por tanta gente, tanto animal, tantos peixes, né? Tantos animais marinhos,
que de cada lugarzinho que eles foram, ou eles aprenderam alguma coisa, ou alguém aprendeu alguma coisa com eles. Até de tubarão não se alimentar de peixe. E isso. Foi mudar de ambientes e costumes de cada lugar que passaram e se manter com os olhos no alvo. No caminho que requer atenção redobrada, sem desviar e olhar para a vertical, que é o amor e cuidado de Deus conosco em todas as coisas. Como é que a gente consegue ver Deus até num filme que é de criança? Mas quando eu volto para essa história de Gênesis 24, do capítulo 24, a gente vê que existia uma história em que precisava ser dada continuidade, e a continuidade não foi a continuidade de Abraão, foi a continuidade que Deus tinha na vida dele, porque ele já tinha falado: meu filho, tudo que tem, as estrelas, vai ser, você não vai conseguir contar de tão grande que vai ser a sua descendência. E a descendência dele começava por quem? Por Isaac. Não que Ismael não tenha sido abençoado, mas a promessa dele foi para o filho Isaac. E naquele momento, estava se falando sobre um relacionamento, um casamento. Ele precisava de uma mulher para dar continuidade, para seguir do lado dele. Mas quando eu li essa história, eu não li tanto nesse intuito de relacionamento, algo do tipo físico, não. Eu li como o espiritual. Como a visão alinhada, ela te traz estratégia, força, perseverança e te traz foco. Eu vou falar porque lá em casa estou começando a prestar atenção, né? Até brinquei aqui com umas amigas minhas e falei: gente, estou achando que eu tenho TDA. Não é possível. Sou muito desligada das coisas, eu esqueço muito. O que parece para as pessoas mais fácil, para mim é extremamente difícil. Eu esqueço muito, eu estou fazendo X coisa, eu esqueço, vou fazer Y, eu já estou fazendo A, quando eu vou ver, eu já estou fazendo a letra S. Quando eu volto, nossa, mas eu estava fazendo isso, e eu fiz isso um dia desses. E quando a gente está em situações do nosso dia a dia, se você não está focado no que você tem que fazer, você perde o que você estava fazendo. O que eu estava fazendo mesmo? E quando você está na visão que o alvo é Cristo, coloca nas mãos dele, entrega para ele toda a sua vida, toda a sua prole, a sua descendência, todo o seu dinheiro, todo o seu tempo, o seu trabalho, as pessoas que estão do seu lado, ele faz com que todo o ambiente seja transformado. E a transformação do ambiente não é pela sua glória, não, é pela glória de Jesus. E que você seja grato a Ele por voltar e falar: Senhor, muito obrigada. Porque na história, o servo, ele contou a mesma história 3 vezes. Não, ele contou 2. Ele contou a história que o Abraão pediu para ele, falando: você vai lá e vai fazer assim, assim, assim. Aí, quando ele encontrou a Rebeca, ele tinha outra história. Ele tinha a história do Abraão e ele tinha mais a história dele, da oração e a história de como foi estrategicamente posicionado cada situação que Deus deu a ele e como tudo foi se encaminhando para que acontecesse. E ele, depois que tudo aconteceu, ele foi lá e contou para Rebeca: Rebeca, o negócio é o seguinte, eu sou de tal, meu senhor é tal, e aconteceu tal situação, e acho que é você, minha filha. E aí ela falou: não, eu sou da família mesmo,
bora lá que eu vou te dar as coisas, né? Vai ter lugar para você dormir. E aí, quando ele chegou lá na casa de Labão, ele contou a mesma história. Ele contou a mesma história 3 vezes. 2, né? E nessas vezes que ele contou, eu achei legal quando ele voltou para agradecer ao Senhor. Porque eu mesma ia esquecer na primeira vez. Talvez eu poderia esquecer na primeira vez que Abraão falou. Se naquela época, se eu não tivesse uma memória boa, eu ia falar, filho, vou botar aqui no áudio, você grava aqui para eu lembrar, ou você deixa eu escrever, porque eu vou esquecer do que eu tenho que falar, do que eu tenho que fazer. Mas ele não, ele foi assim, cirúrgico, foi reto e estava com a visão focada. Meu Senhor mandou eu fazer X coisa, eu vou fazer X coisa. Eu não vou andar para a direita nem para a esquerda. Mandou eu ir para lá, eu vou para lá. Chegando lá, mandou eu fazer isso, eu vou fazer isso. E eu vou falar como é que aconteceu. E no versículo 27, que foi o que ficou gravado no meu coração, mas tem um capítulo inteiro, por favor, leia, porque ali conta o restante da história, que ele contou a história, a Rebeca teve a opção se ela queria ir ou não, e ela decidiu que ela de fato queria ir com ele, e aí ela foi andando, encontrou Isaac, e aí foi uma bênção, eles se casaram, e continua a história por aí, que essa história hoje somos nós, porque nós somos descendência, veio deles, né? Veio de Abraão e aí perdurou até nós aqui. Mas quando você está dentro da visão, eu não sei o nome dele, mas ele foi citado. E eu fiquei com isso na cabeça. Em bendito seja o Senhor, o Deus do meu Senhor, Abraão. Eu não sei se ele cria no Senhor, mas ele foi um servo extremamente obediente. Aí fica a pergunta, você tem sido um servo obediente? Você tem sido um servo que glorifica o Senhor, que está ali nas trincheiras para todas as coisas? Você tem sido esse servo com a visão ampliada, como bem disse a Ju no domingo? Aquele de você não saber o que você vai fazer, você só sabe o que você tem que fazer. E você tem sido um servo que se volta ao Senhor e agradece, até nos mínimos detalhes do sim ou do não? Eu vou deixar essa palavra hoje, nessa noite. Vou pedir para que vocês se coloquem de pé. E o Ministério de Louvor vai estar aqui à frente.